Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Pai querido, nós rogamos a graça que vem do Teu Santo Espírito, a unção que vem do alto sobre as nossas vidas, para sermos instrumentos, ó Deus, do Teu poder, canal de bênçãos sobre cada vida que aqui veio. Nós cremos na Tua palavra e bem sabemos que ela é viva, que ela é poderosa, que ela é eficaz. Revela-nos, ó Deus, a Tua palavra, porque sabemos que ela é suficiente, infalível, indestrutível, é a Tua palavra sobre as nossas vidas. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, amém. Queridos, vamos abrir a Bíblia no profeta messiânico Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11. Isaías 55, versículo 10 e 11. Os irmãos encontraram, podemos ouvir um amém? Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Palavra de Deus, palavra de vida, palavra de bênção. Amém? Bem, queridos, hoje eu gostaria de compartilhar da palavra de Deus convosco sobre o tema Deus de palavra. Nós servimos a um Deus que mantém, que sustenta, que vela por cada letra, por cada sílaba da sua palavra. E se você algum dia em sua vida já recebeu a palavra de Deus, ainda que as circunstâncias vá de encontro com aquilo que Deus te disse, creia que Ele é supremo, que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é absoluto para fazer cumprir a sua palavra em nossas vidas. Em Isaías 40 nos diz: seca-se a árvore e cai a flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. O tempo pode passar, as estações podem passar, mas a palavra de Deus, ela sempre há de permanecer, ela sempre há de se cumprir em nossas vidas. E quantos podem dizer amém com fé, amém com gratidão, amém, para que o nome de Deus seja glorificado, o envergonhado seja o inferno e o céu celebrem na certeza de que há um povo na terra que crê na palavra de Deus. Deus não falha em sua palavra. Os homens estão sujeitos e passivos a errarem, a falharem, a cometerem lapsos temporários, a surtarem, a se esquecerem, até mesmo a se arrependerem. E nós encontramos na história e no dia a dia, os homens voltando atrás em suas palavras, porque bem sabemos que os meteorologistas falham em suas previsões, bem sabemos que os médicos falham em seus diagnósticos, bem sabemos que os cientistas falham em seus prognósticos, que os juízes falham em suas sentenças, que os políticos falham em suas predições, que os místicos falham em seus presságios, que os gurus falham em suas premonições, mas a grande verdade que podemos ter e viver a cada dia é que o nosso Deus não falha em sua palavra, seja qual for a palavra que um dia Ele liberou sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre o seu ministério, tenha certeza que vai se cumprir, para que o nome dEle seja glorificado. Homens falham independente da sua posição, da sua graduação, da sua patente, da sua experiência.
temos visto homens falhando, homens retrocedendo, recuando, voltando atrás com sua palavra, mas o Deus do qual nós servimos é aquele que está acima de tudo, está acima de todos, conforme está escrito em Isaías 43, versículo 13, antes que houvesse dia, eu era, e não há quem possa livrar alguém da minha mão, agindo eu, quem impedirá? Não há quem impeça no céu, na terra ou debaixo da terra, a palavra de Deus de se cumprir em nossas vidas. Pode se levantar capeta misturado com demônio, o que Deus falou está falado, o que Ele disse vai se cumprir para a glória do seu nome. Eu creio nesse Deus de palavra, e por mais decepção que nós possamos ter em nossas vidas, com pessoas que nos deram a palavra, mas por algum motivo se arrependeram, voltaram atrás, desistiram, se esqueceram, ou simplesmente com descaso, desdém e desconsideração, ignoraram tudo o que disse. Hoje nós percebemos que vivemos em um mundo onde as pessoas não têm valorizado mais o poder da palavra, não têm dado mais importância à palavra proferida para alguém. Casais se separam porque não sustentam a palavra de estarem juntos em todas as circunstâncias, independente das situações, quer na tristeza, na alegria, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Estarem juntos, mas estão voltando atrás. Sócios falham em sua palavra nos momentos de dificuldades, voltam atrás, às vezes defraudam, às vezes prejudicam o outro. Irmãos têm falhado na palavra um com o outro. Eu não sei se há alguém em nosso meio que tem sofrido uma decepção de um patrão, de um político, ou de alguém que um dia lhe prometeu algo, alguém que um dia foi capaz de assegurá-lo com suas palavras, que faria, e de repente você percebeu que essa pessoa não fez. Infelizmente hoje nós vivemos em um tempo que as pessoas têm que ter assinatura, têm que assinar, porque a palavra perdeu o seu efeito, a palavra tem perdido o seu valor. Não somente agora assinar vale, mas além de assinar tem que penhorar um bem, tem que penhorar uma propriedade, porque as pessoas não têm prezado pelas palavras. Lembro do que os antigos falavam, que a palavra, mais vale a palavra do homem do que a assinatura em papel. Nós precisamos retornar a essa era que valorizava a palavra, onde se dizia mais vale um fio de bigode. Lembra disso? Mais vale o fio de um bigode do que um documento. Homens prezavam pela sua palavra, tinham hombridade. Nós não vivemos mais esse tempo. As pessoas não prezam mais pela palavra, não valorizam mais a palavra, não velam mais pela palavra. No entanto, por mais decepção que você possa ter em toda a sua vida em relação a amigos, familiares, a colegas de trabalho, a lideranças ministeriais, a representantes governamentais, seja lá o que for, eu espero que você não se esqueça dessa verdade, que nós cremos num Deus cuja palavra não pode falhar, cuja palavra não pode faltar, porque Ele diz e compara a sua palavra como a chuva, como a neve. Sendo liberada uma vez é impossível voltar, porque ela desce com um propósito de germinar a semente, de trabalhar na terra para que frutos possam ser produzidos. Ou seja, a palavra de Deus, ela não retorna, ela faz, ela não retorna, ela simplesmente realiza. Deus não volta atrás em sua palavra, e eu espero que você creia nisso, irmãos. Conforme está escrito aqui que há chuvas de bênção, eu creio que há chuvas de palavra em relação à nossa vida. Eu tenho palavras de Deus para todas as áreas da minha vida, para todos os âmbitos, para todos os sentidos, ministeriais, familiares, sentimentais, emocionais, materiais. Eu tenho palavra de Deus, e eu tenho também a certeza que todas elas vão se cumprir para a glória do seu santo e do seu maravilhoso nome. Algumas verdades eu aprendo e me sinto instruído por Deus para compartilhar com os irmãos que aqui estão.
A primeira delas, baseado nessa temática Deus de palavra, é que Deus não esquece da sua palavra. Olhe para o seu irmão, olhe bem nos olhos dele, e com ousadia, com firmeza e com segurança, diga isso a ele: Deus não esquece de sua palavra. Amém? Ele escutou? Então glorifica o nome do Senhor. Deus não esquece de sua palavra. Está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 12: porque eu, o Senhor, velo pela minha palavra para cumpri-la. Sabe o que significa velar? Eu fui procurar o sentido dessa palavra. É respaldar, é se responsabilizar. Ela vem justamente dos candeeiros na antiguidade, que era chamado de vela, e o vigilante ficava olhando para o candeeiro para não permitir que a chama se extinguisse. Enquanto todos dormiam, o vigilante estava lá olhando para o candeeiro, para que a vela pudesse resplandecer. Isso significa que Deus, Ele mantém a sua palavra, Ele observa cada detalhe para fazer se cumprir a sua palavra em nossa vida. Bem alerta, como um vigilante, conforme está escrito no Salmo 121, versículo 4, que o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. Ou seja, Deus não pisca os olhos, irmãos. Você conhece alguém que não pisca os olhos? Não existe, né? A Bíblia diz que Deus não pisca os seus olhos. Ele não pestaneja, Ele está sempre atento durante o dia, durante a noite. Os seus olhos estão sobre a nossa vida em todo tempo, em todo lugar, em toda hora, em todo momento. Ele está olhando para a palavra que um dia proferiu, e ainda que nós venhamos esquecer, Ele não se esquecerá, porque está escrito: ainda que vocês sejam infiéis, eu permanecerei fiel para todos sempre, porque não posso negar a mim mesmo. Às vezes nós esquecemos das palavras que um dia Deus nos deu, assim como Abraão, que entra dentro de uma tenda, pensando que ali tinha se cumprido todas as palavras de Deus em relação à sua vida. E Deus disse a Abraão: sai da tua tenda, olha para os céus, vê se consegue contar as estrelas, olha para a terra, vê se consegue contar os grãos de areia. Assim são as minhas promessas sobre a tua vida, ou seja, inumerosas, abundantes, incontáveis. Assim aconteceu na vida de Abraão, e assim também vai acontecer em nossa vida, meu irmão. O nosso Deus não se esquece. Talvez eu esteja com alguém aqui que está contente e satisfeito em estar na casa de Potifar, mas a casa de Potifar não é o teu lugar, meu irmão. A Bíblia nos diz que José entrou na casa de Potifar, e quem sabe José ali não pensou que todos os sonhos de Deus na sua vida não tinham se realizado, quando ele vestiu a túnica de ser mordomo maioral da casa do seu patrão. Mas Deus permitiu que circunstâncias, adversidades desagradáveis acontecessem e ocorressem em sua vida, para que ele voltasse a sonhar novamente, para que ele voltasse a acreditar que Deus tem coisas maiores e melhores para a sua vida, que não era simplesmente uma túnica, mas era um trono, que não era simplesmente uma caneta na mão, mas um anel nos dedos para selar como maior autoridade do Egito. Acima de José, somente o faraó, e você conhece bem a história. A palavra se cumpriu. Às vezes nós nos esquecemos da palavra de Deus, mas olha para o teu irmão novamente e diga a ele: Deus não se esquece. Deus não se esquece, Deus vela, Deus respalda, se responsabiliza. Sabe por que Deus não se esquece, irmão? Deus não sofre de amnésia, Deus não sofre de dislexia, Deus não tem esses surtos psicóticos, neuróticos, que levam o indivíduo a viver lapsos temporários. Não,
Deus sabe exatamente o que falou e para quem falou, e Ele se compromete a arcar com todas as consequências. Esse é o Deus de palavra que nós cremos, que não comete desvaneios, que não comete equívocos. Não sei quanto a você, eu tenho palavra de Deus sobre a minha vida. E como conforta o meu coração, e como me consola totalmente saber que Deus não se esquece. Pode o tempo passar, pode a erva secar, as flores cair, mas a palavra do Senhor permanecerá viva e poderosa para todos sempre. Aleluia! Outra verdade para compartilhar com os irmãos sobre esse Deus de palavra é que, em segundo lugar, Deus não se arrepende de sua palavra. Deus não se arrepende. As Escrituras Sagradas nos dizem, em Números 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não cumprirá? Ou tendo ele falado, não fará? Ei, não compare Deus com homens. Se você tem uma decepção e uma frustração com homens, não transfira para Deus. Não faça como Moisés, que revoltado com o povo, transferiu, suas decepções para Deus, ao ferir a rocha, quando na realidade Deus só tinha mandado falar a rocha. E às vezes nós temos essa tendência. Mas eu venho te dizer da parte de Deus que nós não podemos confundir Deus com homem. Ele mesmo diz, eu não sou homem, porque os homens simplesmente esquecem, os homens se arrependem, os homens falham, mas o nosso Deus não é homem para que minta, não é homem para que se arrependa, não é homem para que volte atrás. Se Ele prometeu, está prometido, e não tem principado, nem potestade, não tem demônios que possam impedir o seu agir sobre nós. Se Ele prometeu, se Ele falou, está falado. Deus não é homem. Isso é tendência humana. Deus não se arrepende. Quando Ele te prometeu, Ele assumiu o compromisso de arcar com todas as consequências. Lá em Gênesis 15, quando Deus chama Abraão para fazer uma aliança, eu acho isso muito interessante. Que Deus, a aliança, ela se baseava em um pacto cultural daquela época, onde se matava os animais, fazia um corredor, e onde duas pessoas andavam de mãos dadas, uma olhando para a outra, quando tinham o compromisso de fazer um pacto, um olhando para a outra, dizendo, caminhando no meio daquele sangue, entre os animais, dizendo, que aconteça comigo o que ocorreu com esses animais, se eu não cumprir a palavra que te disse. Assim era feito um pacto na antiguidade. Em Gênesis 15 você pode conferir. Deus tinha dito a Abraão, te darei, te darei, te darei as terras, te darei os povos, te darei as nações. E Abraão, mas como isso vai acontecer? E Deus lhe dá um sonho. E ele tem esse sonho que ele simplesmente matava os animais, fazia o corredor e o sangue cobria aquele corredor. E a Bíblia diz que Abraão em seu sonho viu uma labareda de fogo passando sozinho naquele corredor, e simplesmente chegou do outro lado, e aparentemente a gente não entende o que isso quer dizer, mas lá em Hebreus, o autor de Hebreus nos explica, não havendo Deus alguém superior a si mesmo para jurar, então jurou por si próprio, dizendo a Abraão, te dei essa terra. Se você for analisar Gênesis 15, você vê que o verbo altera, a conjugação verbal é outra. Antes estava se tratando do futuro, te darei, te darei, te darei, mas depois da aliança se trata do presente, já te dei, Abraão, essa terra. E Deus não permitiu que Abraão passasse com ele no corredor,
porque a promessa que Deus faz é consigo mesmo. É como se dissesse: Abraão, se você falhar, eu não falharei. Abraão, se você esquecer, eu não esquecerei. Abraão, se você desistir, eu não desistirei, porque eu tenho promessa contigo, e essa promessa que fiz, jurei pelo meu próprio nome, então vai se cumprir. Você consegue entender quando Deus profere uma palavra? Ele não está brincando, Ele não está te iludindo. Quando Deus simplesmente profere uma palavra, Ele se responsabiliza com todas as circunstâncias, com todas as consequências. Ele fará acontecer. Assim foi com Abraão, assim é conosco. O Deus que não pode mentir, o Deus que não pode falhar, o Deus que não pode errar, Ele proferiu sua palavra de bênção e de vitória sobre as nossas vidas. Então aconteça o que acontecer, haja o que houver, ocorra o que ocorrer, passe o que passar e custe o que custar, nós sabemos que a sua palavra vai se cumprir em nossa vida, amém? Glória a Deus. Deus não se arrepende da sua palavra. Existem relatos na história que dizem que Allan Kardec, ele, certa ocasião, falou que tinha se arrependido de ter escrito a doutrina espírita e se suicidou. Há controvérsias, mas esses relatos são fortes. Então os homens simplesmente se arrependem do que fazem. Existem relatos ditos por uma senhora chamada, falecida obviamente, Leadenhall, que era amiga pessoal de Darwin, de Charles Darwin, o fundador da teoria da evolução, criador da teoria da evolução. E essa senhora, Leadenhall, ela diz que ele no leito da morte, se arrependeu de todas as suas conjecturas e especulações. Nós sabemos que Santos Dumont se matou, tirou sua própria vida arrependido, porque descobriu que aquilo que ele tinha criado, que era o avião, aquilo que ele tinha inventado, estava sendo usado na Segunda Guerra Mundial. O que eu quero dizer com isso é que os homens se arrependem, volta atrás diante do que falam, diante do que faz, diante do que escreve. Mas o nosso Deus não é homem, o nosso Deus não é menino. Se Ele prometeu, saiba que Ele é poderoso para fazer cumprir todas as palavras em nossas vidas, amém? Então, queridos, Deus, Ele não se esquece. Em primeiro lugar, Deus não se esquece de sua palavra. Em segundo lugar, Deus não se arrepende de sua palavra. Em terceiro lugar, Deus não falha em sua palavra. Há homens que esquecem, simplesmente por se tratar de seres humanos que estão passivos a erros. Há homens, todavia, se arrependem por não se encontrarem capazes de cumprir o que disse, ou terem percebido que não tem a mínima condição de realizar o que prometeu. Mas há outros que não se esquecem, que não se arrependem, mas simplesmente falham em cumprir a sua palavra. Mas a Bíblia nos diz que o nosso Deus, Ele não falha em cumprir a sua palavra. É impressionante como está escrito em Isaías 14, capítulo 24, que diz: como disse o Senhor, assim será, determinando Ele quem o invalidará. No versículo 27 diz: estendeu a sua mão, quem o fará voltar atrás? Estendeu a sua mão, não há ninguém que possa voltar, fazê-lo voltar atrás. Em Jó 42, versículo 2 diz: porque sei que
porque sei, bem sei, que tudo podes, e que nenhum dos teus planos, nenhuma das tuas palavras, nenhuma das tuas promessas poderá falhar. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos se frustrarão. Amém, irmãos? Deus não falha em sua palavra. O capitão Edward Smith, o capitão do navio mais famoso da história, na época, o maior navio, imponente, ostensivo, ostenteante, um navio admirável aos olhos humanos. Certos repórteres se aproximaram dele e disse: qual é a segurança que esse navio pode proporcionar para aquele que embarcou nele? E o marinheiro, simplesmente com um sorriso sarcástico e irônico, disse: nem Deus afunda esse navio. Deu as costas e saiu andando, e nunca mais ninguém o viu, porque simplesmente a ponta de um iceberg foi responsável por causar o maior naufrágio da história da humanidade. Tudo porque um homem afrontou com Deus. Mas esse mesmo homem, capitão do Titanic, apesar de toda a estrutura, de toda a tecnologia daquele navio, eles não podem garantir nada, absolutamente nada. Esses dias o Boeing, simplesmente o avião desapareceu e até agora não acharam nada, nada. Existiram uns resquícios que foi capturado pelo satélite, mas até agora não encontraram nada. E um dos aviões mais tecnológicos do mundo, eu só quero dizer com isso, que a tecnologia não pode nos transmitir total segurança, que a ciência não pode nos dar total segurança, e nós vivemos nesse mundo, irmãos, que não temos total segurança, se não confiarmos no Deus que mantém e que sustenta a sua palavra ao nosso favor. Tancredo Neves, o famoso político Tancredo Neves, ele disse certa feita o seguinte: se eu tiver apoio de alguns políticos e 500 votos do meu partido, nem Deus me impedirá de assumir a presidência. Ele teve apoio dos políticos, ele teve os votos do seu partido, e ele venceu as eleições, mas faltando um dia, somente um dia, para subir a rampa do Planalto Central e tomar posse como presidente da República Brasileira, ele simplesmente sofreu de uma infecção, foi ao hospital, e depois de lá, nunca mais voltou para a sua casa. Dias depois, José Sarney assumiu a presidência em seu lugar, e Tancredo Neves foi eleito, mas nunca assumiu a presidência do nosso país. Os homens falham em suas palavras, e nós temos visto ao longo do tempo os homens falhando, mas nós cremos nesse Deus que é um Deus de palavra, um Deus que não se esquece, um Deus que não se arrepende, um Deus que não falha. Nesse Deus nós depositamos nossa total confiança, e podemos confiar em todo o tempo. Esse Deus, Ele conduz os homens às contradições, Ele faz com que os sábios se percam e pareçam loucos, Ele faz simplesmente com que os reis voltem atrás, e que os poderosos se percam com suas palavras. Esse Deus, Ele simplesmente ironiza do homem pedante, que alega sem a mínima capacidade de poder cumprir. A história vai nos mostrar alguns personagens, e entre eles eu vou citar o famoso filósofo francês e ateu Voltaire, crítico severo do cristianismo. No século XVIII,
ele fez a seguinte declaração: daqui a 100 anos o cristianismo será extinto da humanidade. E o que aconteceu é que Voltaire morreu, e a casa onde ele morreu, os cristãos compraram, e lá formaram a SBG, Sociedade Bíblica de Genebra, que é uma das maiores distribuidoras de Bíblia do mundo todo. Os homens falham em suas palavras, e Deus ironiza deles. Stanley, líder do Partido Comunista, certa feita, na Praça Vermelha, em Moscou, ele disse: aqui, nesse lugar, o comunismo vai enterrar o cristianismo. Dias se passaram, Stanley morreu, e foi enterrado na Praça Vermelha, em Moscou, e o cristianismo continua vivo. 100 anos se passaram, vão se passar mais 100 anos, e ninguém poderá deter, porque é obra santa, e o próprio Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceria sobre a igreja do Senhor. Certo filósofo ateu, pasmem, filho de pastor, neto de 2 pastores, pai do seu pai, o pai da sua mãe, pastor, um dia teve uma revolta com Deus, e se entregou aos delírios de suas próprias loucuras, aos delírios dos seus próprios raciocínios. Eu estou falando de Friedrich Nietzsche. Alguns dos seus seguidores, ele criou uma teoria chamada teotanatologia, ciência da morte de Deus. E alguns dos seus seguidores picharam em um muro bem conhecido lá em Paris as seguintes palavras: Deus morreu, assinado Nietzsche. Nietzsche entrou em loucura total. Os 10 últimos anos da sua vida foi comendo suas fezes, tomando da sua urina, declarando ser o próprio Messias, o Cristo. Entrou em uma loucura total. Foi simplesmente preso no seu próprio quarto, porque tornou-se uma ameaça para a sociedade. Dias depois ele morreu, e quando ele morreu, um cristão foi lá nessa parede e escreveu embaixo: Nietzsche morreu, assinado Deus. Deus que ironiza com as palavras dos homens, que simplesmente satiriza da ousadia humana, porque somente Ele é poderoso para fazer cumprir a sua palavra sobre a nossa vida. Se você tem palavra de Deus, saiba que Deus não se esquece, que Deus não se arrepende, que Deus não falha, que a sua palavra, assim como a água que desce por meio de chuva, e assim como a neve que cai do céu, e não volta jamais para o mesmo lugar, assim a palavra de Deus não voltará vazia, antes fará o que lhe apraz, e prosperará naquilo da qual foi designada. Se vocês têm palavra de Deus, saiba que a palavra de Deus jamais retornará para Deus, mas se realizará em nossa vida. Por isso eu creio nesse Deus de palavra, cuja palavra ao nosso respeito é de vida e não de morte, é de bênção e não de maldição, é de paz e não de tormentos, é palavra de vitória e não de derrota, é palavra de alegria e não de tristeza. Se você tem palavra de Deus, e se você crê na palavra de Deus, se coloque em pé e aplauda ao Deus de toda palavra, ao Deus que não pode mentir, ao Deus que não pode falhar, ao Deus que não se esquece, que não se arrepende, ao Deus que não falha. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus. Pode os céus, pode a terra, pode a erva cair, pode as flores murchar, a sua palavra vai se cumprir em nossa vida, queira Satanás ou não, queira os demônios do inferno ou não. Aquilo que Deus disse
disse, está dito, aquilo que Ele falou, Ele fará acontecer, porque Ele não é homem, Ele não é homem, Ele não é homem para que minta, não é homem para que se arrependa. É nesse Deus que eu creio, é nesse Deus que eu confio. Não faço menção do tamanho dos carros e nem da força dos cavalos. Eu faço menção do nome do Senhor dos Exércitos. Eu faço menção do Deus que não pode mentir. E por mais difícil que seja, nós podemos acreditar. Mesmo em meio ao deserto, Deus prepara uma mesa para servir aqueles que nele confiam. Mesmo em meio ao deserto, existe um banquete dos céus para a tua vida. Mesmo em meio ao deserto, existem mananciais de Deus sobre a nossa vida. Portanto, querido, se você tem promessa de Deus e se você confia nesse Deus de palavra, renove a sua fé nele. Não nas circunstâncias, não nas situações. Não olhe para a força do vento, não olhe para a bravura das ondas. Olhe para os céus e creia que acima das ondas, acima do vento, acima do mar, está o nosso Deus. Ele vela pela sua palavra para se fazer cumprir. Ele vela durante o dia, durante a noite. O guarda de Israel não dorme, o guarda de Israel não tosqueneja. Pode o tempo passar, pode as estações mudarem, pode os homens deixar de existir, mas a palavra que Deus tem para mim, tem para ti, vai se cumprir. Sim, ó Deus, eu creio em todas as tuas palavras, e eu venho fazer menção do Deus de toda palavra, e profetizo sobre esta igreja, sobre o teu povo, a tua palavra de bênção, a tua palavra de vitória, a tua palavra de vida, a tua palavra de paz, a tua palavra de conquista, a tua palavra de realizações. Viveremos mediante a tua palavra, viveremos a tua palavra, Senhor, porque não temos para onde ir. Para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Ainda que todos te abandonem, ainda que multidões retrocedam, ainda que muitos se desviem, nós estamos aqui porque não temos para onde ir e reconhecemos que só tu tens as palavras de vida eterna, as palavras que não podem falhar, as palavras que não podem perecer, a palavra que vai prevalecer sobre a nossa vida. Renova-nos, Senhor, renova-nos nesta hora. Renova a nossa fé, renova a nossa confiança, renova a nossa esperança, para que não venhamos olhar para o tamanho do gigante, para que nós não venhamos olhar para a extensão do mar, para que nós não venhamos olhar, Senhor, para a estrutura da fortaleza, mas para que nós venhamos olhar para o Deus que prometeu. E se Ele prometeu, o mar vai se abrir, o gigante vai cair e as muralhas vão sucumbir, desmoronar, porque a vitória é do Senhor, é do grande general de guerra, é do Senhor dos exércitos. Oh, aleluia!
Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.